programa for mais moderno, for mais novo, eu sei que você também entende, gente, estou falando eles mais próximos aqui, eu sei que você também entende, você é todo tecnológico, você é da era digital, não é como eu, mas eu sei, entendo um pouquinho, que eu sei que quanto mais moderno o programa tiver dentro dele, melhor vai ser a máquina, não é verdade? Quanto mais novo for o seu celular, tem pessoas que ficam aí, compram iPhone 8, iPhone 9, iPhone 11, iPhone, e vai comprando para poder se manter modernizado. Mas a gente também sabe que é uma grande ferramenta de trabalho nos dias de hoje. Então, quanto mais você investir, mais você vai ter uma ferramenta boa. E quando a gente fala da gente, Jesus, ele quis dizer isso. Que se a gente crer de dentro de nós, do nosso interior, vai fluir rios de águas vivas. Só que quando eu falo do meu interior, eu estou falando do quê? Sabe que você está me entendendo? Alguém pode falar? Você aí de casa, que está ouvindo. Quando eu falo de dentro de mim, eu estou falando do quê? Estou falando das janelas da alma. Eu estou falando dos sentimentos. Aquilo que está à volta de mim. Porque quando eu falo do meu interior, eu estou falando daquilo que tem dentro de mim. Aquilo que está dentro do meu coração. O que tem estado dentro do teu coração. Será que realmente você crê? Porque a primeira coisa que Jesus fala é: se você crê na palavra do Senhor, se você crê nas Escrituras, se você crê no que está escrito lá, dentro de você vão fluir rios de águas vivas. Mas existem situações hoje que talvez você nem tenha olhado para o seu interior. Talvez você tenha olhado só para o exterior, porque a gente está numa geração que ela precisa ver, ela precisa tocar na ferida, igual fez Tomé, precisa ver, aí ela acredita. Mas o Senhor, Ele quer fazer de você uma geração diferente. Porque se a gente acreditar só naquilo que a gente vê, nós não vamos conquistar. Por isso que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele quer tocar naquilo que você precisa para crer. E talvez hoje você não tenha crido. Diante da circunstância, das situações que tem passado pela tua vida, você não tem acreditado. Você tem estado incrédulo. Então a gente precisa começar daí. Se você crê do seu interior. Agora sim, pastora, quando fala do interior, do que se trata? O que o Senhor quer falar? Eu estudei a palavra, eu coloquei no papel rapidinho que ela estava, o Espírito Santo de Deus, ela me deu essa palavra e ela estava dentro de mim. E quando nós falamos da janela da nossa alma, a gente fala da boca, a gente fala dos olhos, a gente fala daquilo que nós sentimos. Nós estamos falando de tudo aquilo que assola a nossa alma, que assola o nosso interior. E é claro que se você for uma pessoa que está aqui para ouvir a palavra de Deus, você não vai deixar que nada tire a sua atenção. Porque eu consigo ver que você está ligado nos frutos do Espírito e não no fruto da carne. Talvez se você estiver ligado espiritualmente, você se levante e comece a interceder. Então o Senhor, Ele está querendo falar com você nessa noite. Ele está querendo te entregar algo novo, Ele está querendo entregar algo diferente para você. E quando nós falamos das janelas da alma, nós falamos da nossa boca. O que é que você tem declarado? O que é que você tem falado nesse tempo? O que é que você tem falado lá com o seu marido, na sua casa, no seu emprego? Quem você verdadeiramente é?
O que é que você verdadeiramente fala? O que sai daí do seu interior? Na palavra de Deus diz que, lá em Tiago, que da nossa boca, ela não pode sair palavras de morte e palavras de vida, águas amargas e águas doces. Ou você é uma água doce, ou você é uma água amarga. Não pode jorrar duas coisas. Não tem como jorrar água doce e água amarga. Não tem como. Então, quais são as palavras que têm saído da tua boca? O que é que você tem declarado nesse tempo? Porque se dentro de mim, Jesus ele fala que vai fluir rios de águas vivas. Então eu preciso começar. Primeiro, será que eu creio? Será que verdadeiramente eu creio? O que eu tenho falado? Então hoje o Espírito Santo de Deus, ele traz essa palavra para que a gente venha refletir aquilo que nós temos declarado, aquilo que nós temos acreditado, aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem tocado. Porque dependendo dessa rota, dessa sequência, vai fluir rios de águas vivas. Mas talvez você é uma pessoa que hoje está assim, só vê o exterior, o que acontece no exterior. Você não olha o seu interior, você olha só o exterior. Você olha para o irmão do lado, você olha uma coisa aqui que nós estamos ajustando, deu certo, graças a Deus. Você olha, fica olhando, acha que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Talvez você olha o natural. Ah, você recebeu um decreto, você recebeu lá um diagnóstico. Você abre seu armário, está vazio. Você conta lá com seu marido como coloca no papel as contas. Você vê que não vai dar. Tá, mas o que você faz com tudo isso? Então o Senhor, Ele quer te tirar do natural e te colocar no sobrenatural. Talvez você... eu não estou fluindo. Não estou fluindo nada. Se você não está fluindo, você está escasso. Se você não está fluindo, você está escasso. Águas vivas significa o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Você sabia que águas vivas, ela não é uma simples água parada num lugar, numa piscina. Dependendo da água, até uma água dentro de um lugar que pode falar, isso aqui é para purificar, como eu já fui em Israel com o apóstolo. Não, é uma água que ela nasce. Sabe aquela água que tem uma nascente? Sabe aquela água que ela vive na correnteza? Você pode até olhar, todo dia você vai num lugar e você vê aquela água caindo numa cachoeira. Só que é uma água que ela está em movimento. E talvez você tenha sido uma água que está parada, uma água que está mal cheirosa, uma água que está espessa. E tudo isso Ele faz criar em nós. E o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado desde cultos atrás, como Ele tem falado conosco sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que a gente tem sido, como que Deus nos quer, para que de tudo que a gente possa guardar, que a gente venha guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte de água viva. Olha só, dele procede a vida. Então hoje, o Senhor me trouxe essa palavra, porque é o tema do mês, é o tema de dentro para fora. E sobre tocar, o Senhor falou, Ele fala sobre a gente não tocar em coisas imundas, em coisas impuras.
Os olhos, lá em Mateus 6, 22, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de ti são trevas, que tremendas trevas são. Então, isso que o Senhor está falando sobre os nossos olhos. Às vezes a pessoa vê, às vezes você conhece alguém, não tem ninguém assim, que se tiver o Senhor vai curar nessa noite, porque essa é a proposta. Talvez lá no seu emprego você conhece alguém que tudo ela vê ruim. Ela não consegue ver uma coisa boa. Ela não consegue ver, olha, nossa, tá ruim, tá tudo ruim. Tá feio, tá ruim, e não vai dar certo. Porque os olhos vai trazer tudo o que ela pensa, vai trazer aquilo que ela vê, ela já vai trazer um pensamento daquilo que ela acredita, e não tem ideia. Ela vai falar o que ela acha e ela que está certa, porque é aquilo lá. E você nunca vai ver a pessoa falar uma coisa boa, porque os olhos dela são maus. Mas mesmo diante dessas pessoas que estão nesse tempo, que está vivendo esse tempo de ver as coisas maus, o Senhor, Ele quer trazer a luz. Ele quer trazer a luz para que tenha esperança de vida, para que você viva uma vida diferente, para que você viva uma vida nova. E lá em João 8,47, fala sobre os ouvidos. Aquele que pertence a Deus ouve o que Ele diz. Vocês que não ouvem, não pertencem a Deus. Então nós somos aqueles que ouvimos, então nós somos aqueles que pertencem a Deus. Quando nós ouvimos a Deus e nós obedecemos a Ele, nós somos filhos dEle. Mas também quando nós não ouvimos a Deus, o Senhor fala que Ele não nos conhece e Ele nos chama até de bastardos. Porque nós nos fazemos filhos de Deus por aquilo que nós fazemos, pelas nossas atitudes. Nós mostramos no nosso dia a dia quem nós somos diante de Deus. Através do nosso interior, o Senhor conhece, olha, esse aqui é o meu filho. Esse aqui, ele está andando no caminho. Esse aqui, ele está assim, mas eu vou ajustar. Eu sei que o coração dele é limpo. Eu sei que ele tá em constante mudança. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente só para olhar para o nosso interior. Se a gente ouve uma palavra, ou de repente a gente ouve, mas depois não coloca em prática. Mas eu quero declarar que você vai colocar em prática aquilo que o Senhor está te falando hoje. A gente só para ouvir o nosso interior. A gente só para olhar o nosso interior. Ou a gente para sentir o nosso interior. Ou para pensar no nosso interior. Quando a gente passa por 4 tipos de coisa: deserto, fraqueza, escassez e enfermidade. Deserto, fraqueza, escassez e enfermidade. Quando nós passamos, existem tantas coisas aqui dentro de cada tópico. Mas a gente só para refletir sobre dentro de nós. E talvez, como o apóstolo falou, sentir, coloca a mão no seu coração, vamos sentir, né? Como ele falou no começo do culto, a gente não programou, ele nem sabia. Geralmente eu não sei o que ele ministra, às vezes a gente conversa assim, algumas ministrações, e ali o Espírito Santo já estava falando, ele já estava confirmando que era isso que ele queria falar, porque é o que o mês fala, de dentro, né? Que Deus, Ele quer mexer nas nossas estruturas. A gente está nesse mês de Tetelestai,
Jesus falou para o Senhor: olha, está consumado, está feito, já foi realizado. Ele fez, ele cumpriu a chamada dele, ele cumpriu a vontade de Deus, ele cumpriu a vontade do Pai. Se ele cumpriu a vontade do Pai, significa que ele andou nessa terra em constante mudança, porque nós precisamos viver a renovação todos os dias. A gente sabe que a geração está rápida. Se você trabalha com o mundo digital, que é a era de hoje, o que você aprendeu hoje, amanhã já não vale, você já tem que correr. Se você quiser estar na frente, você tem que correr, porque é uma geração muito rápida. Então Jesus, ele estava nessa renovação dessa mente. Lá em Romanos 12:2 fala sobre isso. Que nós precisamos renovar a nossa mente para a gente viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então quando ele fala tetelestai para Deus, quando ele fala isso, ele fala: olha, está consumado, meu Pai. Está entregue. Aquilo que o Senhor me chamou, eu concluí. Aquilo que o Senhor me chamou, eu fiz. O pastor falou na célula esses dias aí, acho que foi na célula na casa da Karina, se eu não me engano. Não lembro onde foi. Na casa do Denis, eu não lembro. E ele perguntou assim: o que você tem medo? E eu falei: eu tenho medo de não cumprir tudo que o Senhor me mandou cumprir. Não cumprir o meu propósito. E eu disse isso porque eu quero falar tetelestai quando eu chegar lá. Eu quero falar isso para o Senhor. Já pensou você chegar lá e falar tetelestai, cumprir o meu propósito? Que lindo que vai ser. E eu tenho certeza que só o desejo de querer cumprir, eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está a meu favor, ele está ao seu favor, porque você está aqui para ouvir essa palavra. E ele vai direcionar, ele vai colocar hoje para você refletir. Antes que você passe por um deserto, por uma situação de fraqueza, por uma situação de escassez ou de enfermidade, ele quer falar, ele quer mostrar para você. Aí você pode falar: mas eu estou passando por isso, por um desses, por 2, por 3, não, estou passando os 4. Eu acho que estou passando até mais do que isso. Mas eu quero falar algumas coisas para você, 4 coisas, em relação a esses sinais que o Espírito Santo dá para a gente olhar para dentro de nós. Eu quero falar 4 coisas que embora pareça uma situação ruim, fala assim: poxa, eu tô muito mal então, porque estou passando por tudo isso, então eu tô muito fora do que Deus quer. Mas se você está muito fora, é porque Deus quer te colocar na direção certa, e você vai acertar, você vai dar muito certo, e você vai falar para o Senhor tetelestai, porque Ele vai trabalhar você de dentro para fora, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre esse deserto. Se você está vivendo um deserto, anota aí. É porque o Senhor quer falar ao teu coração. Se você está vivendo um deserto, é porque o Senhor quer falar ao teu coração. Por quê? Porque a gente vive: mas eu vivo tão corrida, tenho os filhos, tem tudo para cuidar, tenho o marido, tenho a faculdade, tenho o emprego, tenho a empresa, tenho tudo para fazer. E aí você se depara no meio de um deserto. Eu não sei o que é deserto para você. Talvez o que é deserto para mim não é deserto para você. O que é deserto para você não é deserto para mim. Então eu quero falar para você: se você se encontra num tempo de deserto, não fique triste, porque o Senhor, Ele quer falar ao teu coração nesse tempo. A segunda coisa que eu quero falar é sobre fraqueza. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios, bem alto aí. 2 Coríntios 9, 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Lê aí para mim, gente, bem alto. Quem lê bem alto aí para mim? 2 Coríntios 12, 9 e 10. E se você está passando fraqueza, é esse versículo que o Senhor tem para você. É essa palavra que Ele tem. Quem vai ler? Um de cada vez?
Pode ler. 2 Coríntios 12. Quem vai ler rapidinho para mim? Alto, bem alto, bem alto. Leva. Essa é a resposta para você que se encontra na fraqueza. Se você está assistindo do outro lado, esse versículo, 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele é a resposta para a fraqueza. Muitas vezes você se encontrou fraco, não se encontrou? Lembra aí um momento de fraqueza que você teve? Que você se encontrou impotente. Poxa, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer aqui? Gente, poucas vezes eu vi o meu esposo numa situação de impotência. Mas eu vi um dia, foi o ano passado. Ele estava com uma infecção urinária. E o médico disse que era pedra nos rins. Olha só a preocupação. E eu lembro que ele acordou de madrugada e ele com dor. A gente morava lá em cima, atrás do hospital a gente morava. E ele, amor, não estou conseguindo, não aguento de tanta dor, não estou aguentando. Eu fiz um chá para ele. E ele, não estou aguentando, não vou aguentar. E ele se batendo de dor. Eu falei, então vai no médico. E eu não pude ir com ele, porque os meninos era menor do que já é. E era mais ou menos umas 2h30, 3h30 da manhã. Era de madrugada mesmo. E eu vi ele numa situação de impotência, e é muito ruim a gente se encontrar no momento de impotência, de fraqueza. E talvez para você falar, isso aí para mim é bobeira, eu vou lá no médico, tomo um soro, já fico bem. Quando eu estou ruim, eu faço isso e fica tudo de boa. Para mim isso não é fraqueza. Então o que você está vivendo de fraqueza? Graças a Deus não era pedra nos rins, era só uma infecção, passou rapidinho e logo ele ficou bem, né? Mas é muito ruim a gente se sentir impotente, né, pastor? E eu vi ele ali, meu Deus, eu ficava desesperada, porque eu sempre vejo ele pilhado, sempre fazendo as coisas, sempre... E eu vi ali naquele momento que eu sabia que não estava bom para ele, porque ele está sempre muito para cima. E eu não sei como que você está, nesse momento de fraqueza que você está vivendo. Talvez você está passando um momento de fraqueza, que você se sente de mãos atadas. O que eu vou fazer? Se você olha para um lado, tem porta fechada. Olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Mas eu quero falar para você que diante da fraqueza, o Senhor ele se mostra forte. Sabe por quê? Porque foi momentos de grandes fraquezas, de homens que se encontraram em situação de impotência, que muitas empresas foram criadas, que novos destinos foram tomados. Foi diante de situação de fraqueza, de impotência, que muitos homens mudaram a decisão da vida deles, que se viram sozinhos, sem nada, sem saúde, sem família, sem mulher, sem mais nada. E aí resolveu tomar uma atitude diferente. Então a situação de impotência que você se encontra, que Deus coloca na nossa vida, é para que a gente encontre alguém melhor que está dentro de você. Já pensou que coisa linda? E muitas vezes, quando eu me encontrei em momentos de fraqueza, tinha alguém melhor nascendo dentro de mim. Sobre escassez, aquela mulher, quando Deus fala para o profeta, Deus fala para o profeta ir para a casa de uma mulher. Imagine, um homem de Deus vai para a casa de uma mulher para ele se alimentar. E na casa daquela mulher não tem comida. E ela fala assim, o que tem aqui é para eu e o meu filho comer e morrer, então não tenho mais nada. Então eu quero falar para você que num tempo de escassez, é porque Deus ele quer te fazer prosperar. Mas que coisa maluca é essa? Deus quer te fazer prosperar no tempo de escassez. Por isso que nós temos que ser o profeta da nossa casa. Precisamos ser o profeta da nossa realidade, o profeta da nossa cidade, o profeta da nossa nação. O momento de escassez, o Senhor ele quer te fazer prosperar. Você conhece a história da viúva de Serepta? Você conhece a história dela? Tantos milagres que fez. Depois o filho dela morreu. Você conhece, eu não vou contar aqui a história agora, porque senão vai tomar muito tempo. Mas eu quero falar para você que assim como foi com aquela mulher,
será na sua vida. Como que a mulher não tinha nada para comer e ela tinha que dar para o homem primeiro? Sabe o que Deus quer te fazer prosperar? Porque no tempo de escassez, o Senhor Ele quer que você entre na rota de princípios. Para o Senhor poder cumprir aquelas promessas que você fica lá orando, orando, orando. Esses dias eu falei com um pastor de um pessoal que a gente conhece há muito tempo, de uma outra cidade. Eu falei, mas para de orar. Eu falei assim, se falar que eu estou falando isso, amor, e olha que, né, olha que o pastor geralmente ele fala isso, mas para mim falar isso, gente, que eu gosto de orar, quem conhece a minha vida é de oração. Eu amo oração. Eu amo oração. Então, fica orando, mas não faz, não abre os olhos para poder ver. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Gente, para com isso. Está na hora da gente fazer atitude. O orar, ele é seguido de uma atitude. A oração é seguida de uma atitude. Para de ficar pedindo para Deus alguma coisa. Está na hora de cumprir os princípios, dízimo, primícia e oferta. Não tem como. Você quer prosperar? Não tem como. Dízimo, primícia e oferta. E ainda te digo mais, é nas ofertas que você prospera. Porque o dízimo já pertence ao Senhor. A primícia é uma honra que você faz ou não faz sobre a vida do sacerdote. Então, está vivendo escassez? Deus quer te fazer prosperar. Mas Ele quer que você entre na rota para de cumprir os princípios. Enfermidade. Olha, quando fala de enfermidade, aí você fala, aí sim me para. Falar de enfermidade, aí tira minhas forças. Qualquer coisa aí não tirou não, apóstola. Mas falar de enfermidade, quando a gente fala de enfermidade, a gente lembra da história de Lázaro. E aí veio Marta, Maria, e falou com Jesus, olha não filha, crê, se você crer vai ver agora, se você crer, seu irmão vai ressuscitar. Olha, essa enfermidade, ele não está morto, ele está dormindo. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Só que mesmo assim, Jesus tem uma hora que ele chora. Mas ele não chora por causa de Lázaro, ele chora porque o povo não acreditava. Porque o povo não cria, que andou com ele, que cresceu com ele. Imagine você crescer, amigo que você cresce junto, desde pequenininho, e não acredita em você. Foi por isso que ele chorou. Porque não acreditava que ele era o Filho de Deus. Foi por isso que ele chorou. E assim, o Espírito Santo de Deus, ele chora com gemidos inexprimíveis por causa de você. Porque ele quer, sabe, ele quer que você dê certo. Ele torce por você. Sabe, ele está numa arquibancada assim, ó, torcendo, vibrando por você, por cada um de nós. Sabe, ele conhece o nosso nome, está escrito na palma da mão de Deus. O nome de cada um de nós. Então o Senhor, ele torce por nós. Ele chora para que a gente entre na rota de crer no Senhor, na rota da bênção, de ouvir e obedecer, como fala em Deuteronômio 28. E o Senhor, Ele quer isso, Ele quer que se a gente crê, e se a gente lê a história de Lázaro, lá em João 8, lá em João 11, fala sobre a história de Lázaro. E mais uma vez você vai ver Jesus falando muitas vezes ali, se você crê, mas se vocês crê, aí ele fala só para o pai dele, ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Eu falei isso para que o teu povo creia. Porque nós somos muito incrédulos. Então por isso que esse versículo, João 8:38, que é o tema da palavra de hoje, ele começa, se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Porque nós somos muito incrédulos. Marta, Maria e Lázaro cresceram com Jesus.
E eles não acreditaram nele. Eles não acreditavam. Assim como muitos que foram curados, libertos. Eles foram lá, na hora na cruz. E eles acusaram Jesus. E falaram, liberta Barrabás. Mesmo tendo sido curados por Jesus. Por quê? Por causa da incredulidade. Então nós precisamos falar como os apóstolos já andavam com Jesus. Eles já eram apóstolos e falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Então se for essa a nossa oração, que a gente peça ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Para que a gente entenda que a enfermidade, o tópico da enfermidade, Deus quer manifestar a glória dele em você. Sabe por quê? Aí você fala, me explica isso, pastora. Porque a enfermidade, antes dela se manifestar, você sente dor. Porque o nosso corpo, ele é inteligente. Ele dá sinais de alguma coisa, ele vai dar. Não é verdade, gente? Quer que eu entre mais detalhe aqui? O nosso corpo vai dar sinais. Vamos começar pela cabeça, a cabeça doer. Se é o olho, você começar a fazer assim, estou enxergando. Né? O dente dói. O ouvido dói. Eu lembro que a minha irmã saía até secreção do ouvido dela. O corpo, ele dá sinais, ele é inteligente. Né? Nós, às vezes, né, comemos um pouquinho mais, ou comemos de menos. Então, o nosso corpo, ele dá sinais, ele mostra o nosso exterior. Ele mostra. Então, o nosso corpo, ele vai dar um sinal antes da enfermidade vir. Aí fala, mas o que tem a ver manifestar a glória de Deus? Os sinais que ele dá. Se você se encontra numa enfermidade hoje, é porque o Senhor, ele quer te curar. Porque ele podia ter levado você. Mas se você se encontra numa enfermidade, o Senhor, ele quer te curar. Ele quer curar você, para que você cuide da sua saúde. Ele está mostrando para você o que é que você tem. Algumas mulheres aqui, de mais tempo, que eu conheço a vida assim, de um lado e de outro, que também me permite, eu fico mesmo brava. E eu falo, já foi lá, já fez tal coisa, né, Cleusa? Mas é obediente. Quando as que eu falo, elas me obedecem. E tem tido muito êxito. Porque o Senhor é muito bom. Porque quando ouve e obedece, existe a bênção. E o Senhor abençoa. Então, a enfermidade, gente, é um sinal. Aí o que você faz? Um sinal que não está bem, e você vai lá, toma um remédio, ou você toma aquele tratamento, ou você muda de hábitos e fica tudo certo. Mas não é tão simples assim, é verdade. Não é tão simples assim. Por isso, nós vamos dizer tetelestai. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fez a vontade do Espírito. Ele não fez a vontade da carne. E para fazer a vontade do Espírito, nós precisamos andar em renovação da nossa mente. Então, para que hoje você entre nessa rota, para que você entre nessa rota de falar, eu quero que flua de dentro de mim rios de águas vivas. Sabe a sua história, o seu testemunho? As pessoas, elas precisam olhar para você, para os seus olhos, olhar e falar assim, olha, meu Deus, como que a Juliana está diferente? Aconteceu alguma coisa na vida dela. Sabe quando você volta do encontro e alguém olha para dentro de você, olha para os seus olhos e fala, olha, aconteceu alguma coisa com o Ranils. Ele está falando de diferente. Olha o Alan, ele está andando diferente. Ele nem anda. Meu Deus, o que aconteceu? O andar de Jacó. Manco, coxo. Sabe por quê? Que Deus queria dizer? Porque o andar dele mudou. Ele não ia mais para aquele caminho de trevas. Era o caminho de luz. As pessoas, elas precisam olhar o nosso testemunho e a nossa vida e fluir rios de águas vivas. Sabe, não águas paradas, não aquele deserto seco, o ermo, ficar falando mal, céus, meu Deus, o que vai acontecer? Ou não acontece, fica lá, continua a mesma coisa.
Senhor, Ele fez para você para dar certo. Ainda que você ache, eu sou mesmo essa chata e esse chato. Mas o Senhor, Ele quer que de dentro de você flua rios de águas vivas. E depende de você fazer diferente. Através de mudar o seu pensamento. De você começar, exercite. Comece a olhar diferente. Levanta e começa a falar diferente. Sabe o que você faz para começar amanhã? Fala bom dia. Agradeça 3 coisas. Por 3 coisas. Ainda que seja mais simples que for. Seja grato por 3 coisas. Pelo menos. Aquilo que você tem. A gente pode sim apresentar as nossas obras para o Senhor. Para que elas sejam bem-sucedidas. Mas a gente precisa agradecer. Porque muitas vezes a gente não tem aquilo que nós queremos. Porque nós não agradecemos aquilo que nós temos. E aquilo que nós temos é aquilo que nos faz feliz. Muitas pessoas fizeram tantas coisas. E elas alcançaram. Mas elas saíram da rota. Elas saíram da vontade, saíram do caminho. Mas a nossa história de êxito, sabe, a nossa história de crescer, a nossa história de se tornar grande, das pessoas olharem em nós e ver o testemunho, poxa vida, meu Deus, eu quero fazer assim também, eu quero que a minha vida seja assim também. A nossa história de sucesso é para que a gente influencie outras pessoas, para que alcance outras pessoas, para que essa nascente, ela pode nascer aqui, aquele veio de água, né, assim que eles falam, um veio de água ainda que seja pequeno, sabe, ainda que haja uma pequena esperança, mas que esse veio de água, que essa nascente, que brota da rocha, que é Jesus Cristo, que eles possam invadir outras pessoas, porque a água ela desce, ela se movimenta, ela anda e ela influencia outras pessoas. A nossa vida tem que influenciar as pessoas para o bem, ela tem que influenciar as pessoas a querer ter uma atitude melhor, a querer ser melhor. Eu também quero ser assim. Olha, eu vou fazer igual um dia, olha, me ajuda. E ainda que a gente caia, mas o Senhor, Ele pega a nossa mão e nos levanta. O Senhor quer que a nossa história seja diferente. Eu queria pedir para os levitas subir aqui. O Senhor quer que a nossa história seja diferente. Ele quer te mudar de dentro para fora. Ele quer fazer com que a sua vida, ela flua, ela faça as pessoas querer ser como você. O seu rio tem que alcançar outros rios. Através de você, outras pessoas têm que chegar. Sabe o seu testemunho? Por que ainda não chegou na sua vida as pessoas, as vidas que querem ser igual? Fala para o Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando. Talvez você ainda fala do seu testemunho como se fosse um troféu. Não, eu era assim. E hoje eu me arrependo. Sabe, se arrepender verdadeiramente. Como a pastora Sônia falou, uma atitude nova, diferente, verdadeiramente. E querer, e desejar. Senhor, eu quero ser esse rios. Fala para o Senhor que você deseja ser esse rios. Que flua dentro do seu interior. Águas vivas. Não águas paradas, porque as águas paradas, elas atraem o ódio, a falta de perdão, o ressentimento, o egoísmo, a pessoa mal, que se alegra de ver o mal do irmão. Não, o Senhor não quer isso para você. O Senhor, Ele quer que flua daí. O Senhor, Ele quer mudar as águas que fluem do seu interior. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai passar aí, Ele vai mexer no seu interior, na sua mente, no seu coração. E Ele vai trocar essas águas, as águas amargas. Nós somos águas doces.
nós somos filhos do Rei. Nós não permitimos que a nossa história terrena, com os nossos pais biológicos, que respeitamos e amamos sim, mas lembre que você é filho e filha do Rei. Nós somos filhos de um Pai que não nos abandona, que não nos rejeita. Nós somos filhos do Criador. Por isso nós temos em nós sim rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Essas águas paradas, águas doentes, o Senhor, Ele está limpando agora. Se coloque de pé e feche seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor Jesus, vem. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Ah, inunda o meu ser, inunda o meu interior. Clame a Ele. Clame ao Espírito Santo para que Ele faça diferente. Diga para Ele: faça diferente em mim. Eis aqui a minha vida. Espírito Santo de Deus, limpe as águas do meu interior. Tira todo o sentimento tóxico, toda água parada, todo sentimento carnal, toda obra da carne. Ah, Espírito Santo de Deus, toque em cada vida agora. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus seja plantado agora no teu coração. Clame isso para o Senhor. Ainda que a tua geração te marcou desde o ventre da sua mãe, com a rejeição, com o aborto, com o abandono, ainda que você foi traído, essa é a história terrena, mas a história do Criador é um Deus que não te abandona. É aquele que te segura pela mão e escreve uma nova história, porque o Senhor conhece o seu nome. O seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. E Ele quer fazer diferente a tua história. Ele quer mudar a sua mente, os seus pensamentos. E o Espírito Santo está passando aí agora. Você que deseja, será que você está desejando? O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está tocando na sua mente agora. Feche seus olhos e sinta o toque do Espírito Santo de Deus passando na sua mente, passando sobre o teu coração. Ele está limpando, Ele está tirando toda a água, aquela água amarga. Ele está limpando, e com um toque da vara, do cajado, o mesmo toque do cajado que transformou as águas em sangue, é o mesmo cajado que toca agora você é água viva, você não é mais água amarga, você é água doce, que jorra direto do trono de Deus. As águas fluirão do seu interior, as águas vivas. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito mau, bata em retirada da tua vida agora, em nome de Jesus. É uma ordem, é um comando, em nome de Jesus. Todo espírito oculto, bata em retirada, em nome de Jesus. O Deus, único Deus, Criador
dos céus e da terra. Ele é o único, Ele é o autor da vida, Ele é o consumador, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nessa hora, Ele está fluindo dentro de você. Ele tirou toda a secura que te fez a sua história. Ele tirou de você todo o coração duro, colocou um coração de sangue. Ele tirou de você toda a secura. Ele te enche agora de águas vivas que fluem do trono de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, te adoramos. Oh, Espírito Santo, te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Espírito Santo,